Nós estamos aqui com a Neuza Vieira, Neuzinha, que é coordenadora da Associação Coração em Ação e também do Projeto Formiguinhas. Bom dia, Neuzinha. Seja bem-vinda. Bom dia, Giovana. Bom dia, Cabreira, Borgato. É uma honra estar aqui nesse estúdio lindo. Estou me sentindo na Globo aqui. E estar na companhia de vocês para falar sobre assuntos tão importantes, né? Que está na pauta de hoje. Bom, a Neuzinha, ela vem lá do Jardim Araguaia. Bom, está lá no Jardim Araguaia, a outra vez você contou pra gente, desde quando começou, né, Neuzinha? Praticamente, né? Você cresceu junto com o bairro, né? Sim, meu pai foi um dos primeiros moradores e o bairro, ele conta toda a minha história, né? Eu nasci, cresci, constituí família e as pessoas que moram lá desenvolvem um amor pelo bairro. Tanto é que as famílias, você pode reparar que tem os pais, os filhos, os netos e vão ficando por ali. Então, lá se cria um vínculo de comunidade realmente. E eu me lembro até que você, através do Facebook, você começou a contar a história daquele pessoal, né? Cada coisa linda, né? Cada história de vida realmente marcante, né? Sim, no passado, há uns 13 anos atrás, eu fui líder comunitária, né? E naquela época foi lançado o livro de Fernandópolis. Então foi pedido para mim na época sair coletar informações para a gente colocar a história do Jardim do Araguaia no livro de Fernandópolis. Naquela ocasião, muito em cima da hora, não foi possível, mas eu gostei de coletar algumas histórias e a gente pretende retomar essa questão agora, junto com o curso de História da FEF e com a escola do bairro, né? Que é muito importante, né? Porque cada morador ali tem uma história realmente para realmente colocar, retratar, né? O seu valor e a sua importância na construção da história da cidade, né? E colocar isso realmente para que que perpetue é muito importante, até por conta desse espírito comunitário que o bairro ele tem e que difere dos outros, né? Sim, eu gosto muito de história, dessa questão do contexto histórico, né? De reverenciar os que nos antecederam, de se colocar, de ter essa responsabilidade social para fazer a diferença na geração que a gente está agora e para deixar referências, boas referências para gerações futuras. E ali tem histórias riquíssimas e fora isso que é muito, muito importante deixar esse legado, né? É verdade. Bom, mas a Giovana trouxe a Neuzinha aqui ao programa, né? Para ela também poder conhecer os nossos estúdios, porque ela sempre está aqui no rádio, ela é uma pessoa ativa na comunidade, como ela disse, ela já foi líder comunitária, perdeu um pouco daquele espírito assim dos presidentes de bairros, né? Como tinha antigamente, né, Neuzinha? Mas agora você está, vamos dizer assim, você continua na liderança do trabalho, na liderança comunitária, envolvendo uma associação que abraça todo o bairro, né? Por isso até Coração em Ação, né? Então, foi muito importante naquela época, né? Me serviu de experiência. Foi quando eu fui inserida nesse meio político, aprendendo de fato o que significa políticas públicas, né? Indo para os conselhos de saúde, participando de conferências. Então, me deu uma referência e uma base para poder estruturar esta associação que se chama Associação Coração em Ação, que trabalha não só com os aspectos relacionados à comunidade, mas como todo o nosso município, né? Porque a gente trabalha com saúde, educação, cultura, esporte, empreendedorismo e meio ambiente. E o que é muito lindo dessa associação é que a própria sociedade civil se fazendo representar. Então, é do povo para o povo. Nós somos um terceiro setor que está no mesmo grau de importância do setor público. Porque o setor público presta serviço para o povo. E a associação é o próprio povo se representando. Então, realmente buscando dentro das políticas públicas o que a gente pode trazer para dentro dessa comunidade, para trabalhar a questão de valorização, né? Trazendo oportunidades, falando sobre direitos e deveres e trazendo essa comunidade para refletir sobre o seu papel de cidadão
e como ele pode se responsabilizar pela sua saúde integral e pela saúde do ambiente em que ele vive. Certo, Neuzinha. E você, o ano passado, até fui eu que fiz a reportagem com você a respeito de uma ação que você fez aí para arrecadação de absorventes e itens de higiene. Foi as Belas da Bola contra a pobreza menstrual, né? Que já era um assunto que já trazia uma certa discussão ano passado, né? E anteontem foi o dia que a gente deu a notícia aqui. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou o programa de dignidade íntima, que prevê a distribuição gratuita de absorventes e itens de higiene pessoal para as meninas que estudam em escolas estaduais e escolas técnicas em todo o estado de São Paulo. Como que você vê, qual o panorama, já que você fez essa campanha o ano passado, por que você decidiu fazer essa campanha? O que você viu aí na sociedade, nas comunidades, principalmente em especial na sua comunidade lá que você vive, no Jardim Araguaia? Qual que era a deficiência dessas meninas? Giovana, então, nós estamos aí, né, passando por esse período ainda de pandemia, que ainda não terminou. Mas no início da pandemia, fazendo as visitas para as famílias, fazendo a distribuição de cesta básica e fazendo alguns atendimentos, a gente identificou que na cesta básica não vai esse item de higiene pessoal, que é tão importante. E nessas visitas a gente tinha famílias com adolescentes e elas nos relataram essa questão de não ter, olha tia, tipo, você não tem o que comer, como que vai ter um absorvente, um antitranspirante, um papel higiênico? Então, numa cesta básica não vai frutas, não vai legumes, não vai carne, né? E muito menos os itens de higiene pessoal. Então, isso nos sensibilizou. Naquela ocasião, tinha saído no Fantástico uma reportagem sobre essa questão da pobreza menstrual. E indo para o CRAS fazer discussão de casos, porque no nosso território tem um CRAS bem atuante, e então a gente foi levar o caso para discussão no CRAS, e foi decidido lá nessa reunião que a gente poderia pensar em algo, em fazer alguma ação relacionado a isso. E aí, então, a gente se organizou, fizemos as faixas, os banners e as caixas, e fomos para os supermercados pedir essa abertura. Então, a gente teve uma abertura muito bacana. Em um único dia, a gente arrecadou muito absorvente. A população fernandópolense é uma população muito generosa e proativa. E a gente foi para a Secretaria de Assistência, levou os absorventes, registrou a ação e foi destinado para os CRAS fazer essa distribuição, já que eles têm esse cadastro e esse mapeamento dessas famílias que estão em vulnerabilidade social, né? Então, quando eles vão fazer a visita para entregar a cesta básica, eles já mapeiam se tem mulheres na casa, quantas tem, se fazem uso estão na fase que fazem uso do absorvente, né? E é uma ação, é um trabalho de formiguinha. A gente sabe que no contexto social existem muitas necessidades a ser sanadas, mas se cada um de nós fizermos esse movimento de formiguinhas, a gente consegue algo, né? Ô, Neuzinha, essa questão aí, até no depoimento do governador João Dória, ele fala muito da evasão escolar e do afastamento das meninas por conta, às vezes até por vergonha de falar, de citar e tudo mais. Você no projeto que trabalha com as meninas, que tem o projeto de futebol e tudo mais, você via muito dessa questão ali nesse projeto? Nós temos as Belas da Bola no projeto. No projeto, ainda não. Um caso ou outro, mas é mais tranquilo no projeto. Mas mesmo lá no projeto, a gente tem também os absorventes à disposição. Caso ocorra alguma emergência, né, a gente tá ali para dar suporte para elas. Você levantou uma questão muito importante, né, do governador João Dória, e eu estava vendo sobre isso. Realmente existe a questão da falta, né, nas escolas. As meninas faltam porque não tem justamente esse item de higiene.
E vamos pensar aí que o fluxo varia de 3, em algumas mulheres, até 7 dias de sangramento, né? Então, é um caso de saúde pública, é uma necessidade emergente. A gente tem que falar desse assunto, porque só quando você fala, traz isso para a discussão, é que a gente promove as mudanças. E que bom que as escolas estão nesse movimento, a assistência social está nesse movimento, e a sociedade civil, vocês, enquanto comunicadores, têm também um papel muito importante dentro dessa questão. E o que chama mais atenção assim é quanto se demorou para chegar a essa conclusão de que esse é um assunto de saúde pública, né? Que quer dizer, nós estamos em pleno século XXI e ainda se tinha notícias de meninas que usavam panos para substituir o absorvente e até miolo de pão, né? Que você não imagina que isso aconteça, e acontecia, né? E que bom que os setores, né, governamentais, tanto você vê que agora o governo do estado tomou essa iniciativa, o governo federal também tomou essa iniciativa, mas tudo a partir do quê? Da mobilização do terceiro setor, que é o que realmente leva a causa adiante e faz esse pessoal se mexer, né, Neuzinha? Se não é o terceiro setor, muita coisa acaba no esquecimento e ninguém se move, né? A Constituição já nos prega que o poder emana do povo e que a vontade do povo é soberana. É que o povo não tem noção do poder que tem, da pressão popular, né? E é por isso que eu gosto tanto de política pública e não gosto da politicagem. Porque a politicagem faz com que as pessoas não compreendam de fato o que é política pública. E o meu desafio nessa existência é trazer essa elucidação. Olha, existe uma forma correta de fazer política pública. Você está agindo em legítima defesa e agindo em favor do próximo, né? Você garante seus direitos e garante os direitos do próximo. Então, o meu desafio é trazer essas pessoas para esses espaços de discussão dentro dos conselhos e fazê-las refletir sobre o assunto e colocar isso em pauta. E pressionar para que isso vá adiante, né? Porque a gente tem Conselho de Saúde local, a gente tem o Conselho de Saúde municipal, no qual eu sou membro, e tem as conferências. Então, a gente pode avançar, né? Mostrando a necessidade, documentando ela e compreendendo quais são os caminhos e como a gente deve agir para que isso tome forma. Tô com uma perguntinha na ponta da língua. Mas aqui. já? Você estava num papo de comadre aqui no intervalo, então, juntou a Neuzinha e a Giovana, pronto, dominaram o ambiente. Quando a prosa é boa, meu filho, quando o assunto pega, então vamos compartilhar. Vai longe. Vamos compartilhar com os nossos ouvintes. A Neuzinha estava falando da atuação dela, na questão da luta, da batalha pelas políticas públicas e tudo mais. E aí eu até questionei ela nos bastidores. Eu gostaria que ela falasse sobre isso aqui no ar para os nossos ouvintes. Neuzinha, como que é a participação da população no engajamento, até na cobrança mesmo, pela execução das políticas públicas aqui no município? Giovana, eu acredito que ainda falta informação, muita informação para essa população. Por exemplo, eu acredito que a população sendo bem informada, ela vai se motivar a participar. E ela participando, ela vai saber a importância dela como agente de transformação em todas as áreas da vida. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui sobre saúde pública. Você nasce por meio da saúde. Todo o seu desenvolvimento se dá por meio da saúde. Quando você fica doente, todo o seu acompanhamento, você morre pelos colaboradores da saúde que você é amparado. Então, a saúde pública deveria ser uma responsabilidade de todos os nós, em todos os quesitos. Aí, eu indo para a parte social, eu falei até aqui fora do ar, né, que o meu desafio é educar esta comunidade, mudar essa cultura, mudar os paradigmas, né? A gente vem desse estigma de periferia, né? De
classe de pobre, né? De periferia e tal. E eu quero mudar essa questão de pobreza ligada com sujeira, de pobreza ligada com falta de informação. Com ignorância, com né? ignorância, né? Então, a minha atuação dentro do Conselho Municipal de Saúde traz essa proposta de elucidar essa população, levar ela para os conselhos locais e assim ela saber que ela é uma agente de transformação da própria saúde integral, saúde física, mental, social, emocional, financeira e a saúde do ambiente, né? A gente está vendo aí, e eu acho que hoje, dentro desse conceito de envolver a comunidade, me parece que essa associação que vocês lideram ali no Jardim Araguaia, Coração em Ação, ela tem produzido excelentes resultados, né? E quebrado muitos paradigmas também, né? E como é que está hoje a Associação Coração em Ação, né? Que já está aí com um trabalho consolidado, né? Assumiu uma área que foi instituída no bairro e que poderia, se não houvesse essa intervenção da associação, talvez já estivesse toda ela, vamos dizer assim, destruída pelo vandalismo e, no entanto, serve a uma comunidade e tem dado resultados muito interessantes, né, Neuzinha? Cabreira, nós apresentamos para a população este trabalho, colocamos que é um trabalho de formiguinhas e que ali é tudo voluntário, nós ainda não recebemos incentivo de governo municipal, nem federal, nem estadual. Então, é a própria sociedade civil se representando neste ato, neste momento, né? Se cuidando. Então, a gente desenvolve alguns projetos, todo em parceria com os pequenos empresários. Então, um nos doa o pão, o outro o recheio do lanche, né? A prefeitura nos cedeu o local para ser a nossa sede. A gente agora é utilidade pública municipal. Agora, essa semana está para sair no edital de publicação, né? A formalização do espaço para ser a sede da associação e a sede do Projeto Formiguinhas. Estando com esse espaço, a concessão em poder da associação, a gente vai promover uma campanha para fazer a reforma desses espaços, para que passe na vistoria do bombeiro e da vigilância sanitária. E para esse ano ainda a gente tem previsão de colocar pelo Sindicato Rural alfabetização para adultos e um curso de 6 meses de bordados para as mulheres, para formiguinhas bordadeiras que tem lá. Tem a previsão de colocar um projeto de jiu-jitsu que chama Guerreiros do Futuro, um projeto de balé que vai se chamar Sonho de Bailarina. Tudo isso em parceria com a Escola Fernando Barbosa Lima, porque a gente tem essa preocupação muito grande com os adolescentes, né? Com as crianças e adolescentes. Que mais que tem? Vai voltar um trabalho que a gente já fazia, que chama Quem Se Ama Se Cuida, que é da psicóloga Rosiane Leal. Ela faz um trabalho com mulheres que sofrem relações abusivas, né? Então, esse trabalho é um trabalho de fortalecimento, empoderamento dessa mulher, ela saber os espaços que ela ocupa, a importância que ela tem e como ela pode cuidar da sua autoestima, né? Vai voltar também um trabalho com o advogado Dr. Jader Rafael Borges, que é assessoria jurídica. É um trabalho de advocacia preventiva, que acontece uma vez por mês. Então, nós estamos aí bastante motivados a continuar este trabalho de formiguinhas. Vamos dizer assim, né? São tentáculos, né? Um verdadeiro polvo que se abre ali com vários tentáculos abraçando todas as causas, né? E as formiguinhas, né? Juntas, né? Olha, eu falo assim que eu sou uma maluca. Quiçá todos os bairros tivessem uma maluca desse nível. É isso que eu ia falar. Tá faltando maluca igual a Neuzinha, viu, nesse mundo. Tem forma de contágio? Eu sou uma maluca do bem. E graças a Deus eu tenho conseguido contagiar as pessoas à minha volta para que compre essa ideia, né?
até que a gente consiga percorrer esse caminho de conseguir pleitear verba do Estado ou da União para que a gente tenha condições de contratar as pessoas, os colaboradores para desenvolver esse trabalho, a gente conta com voluntariado. E eu agradeço muito a cada voluntário que tem ido lá dedicar o seu tempo e tem me ajudado nessa missão de fazer a diferença no mundo. Que diferença, né? E que diferença. E eu ia te perguntar, o projeto Belas da Bola continua também, né? O projeto Belas da Bola, ele continua dentro do projeto Formiguinhas. Como eu te disse, a gente agora, neste momento, está no estádio Cláudio Rodante, né? Até que nosso espaço passe por essa adequação que precisa ser passada. Todos os sábados, das 7h30 às 10h30. Vai ser uma alegria receber vocês lá para fazer uma visita para a gente. Ai, que bacana. Nossa energia é contagiante. E eu fico imaginando o pessoal ali de treinar lá no estádio, né? Que é vamos dizer assim, tem uma outra estrutura, é um palco da cidade, né? E quer dizer, sai do bairro, vai lá para o estádio, e para eles deve ser um momento também muito marcante, né? É uma referência, né? Uma referência. Poxa, as crianças, a gente utiliza o jogo de futebol como chamariz. E a gente sabe que o futebol é uma paixão nacional. Então, eu lá num campo pequeno e ali com outras crianças da minha idade, é um tipo de realidade. Quando eu vejo um profissional jogando, eu vislumbro a trajetória, o caminho. Ele chegou, eu posso chegar. E quando ele compartilha a vivência dele comigo, isso aproxima muito mais. E quando eu estou num estádio, que é um estádio para jogadores profissionais, essa realidade ela fica um pouco mais próxima. É verdade. Que bacana. Mas, Neuzinha, a gente quando olha assim, você fala do Jardim Araguaia e você fala com muito amor, né? O olho dela brilha. Assim, né? Brilha. E a gente sabe que o Jardim Araguaia, por muito tempo, foi um bairro esquecido, estigmatizado mesmo. Ficava depois da rodovia e praticamente era inacessível, né? Os moradores viviam ali, por muitos anos, eles viveram ali realmente situações de viver à margem da cidade. Hoje, você acha que o bairro Jardim Araguaia já é mais ou menos você já consegue próximo daquela realidade para o que você sonhou e lutou tanto tempo? Está próximo? Já chegou? Eu acredito que está bem próximo e eu estou muito feliz com isso, porque o Jardim Araguaia foi uma fazenda que foi loteada pelo seu Wilson Alves Ferraz. Então, naquela época, não existia a infraestrutura que existe hoje, que num loteamento, que você tem que entregar com asfalto, água encanada, rede de esgoto, energia elétrica. Então, lá no início não tinha nada disso. Lá era buraco, terra, lama, né? Enchente, apagão, né? De energia elétrica. Eu comecei sendo ativista social porque na casa da minha mãe entrava barro, lama. Então o Vic Renesto, naquela época, fez uma reportagem disso. E aí que eu fui para a Câmara dos Vereadores, usei a tribuna livre para poder reivindicar direitos. Pô, nós estamos aqui. Nós estamos sendo esquecidos, a gente precisa de visibilidade, a gente precisa de apoio do setor público. Então eu fui chamar eles à realidade, para a nossa realidade. E o campo de futebol foi uma das reivindicações da época, porque não se tinha infraestrutura de esporte, de lazer. Ainda hoje não tem uma praça pública. Aliás, a vira e mexe nós estamos recebendo aqui dos moradores e a nossa pedidos, praça, né? Como o poder público ainda não olhou para aquele bairro, colocar uma área de lazer, uma praça de lazer ali que possa servir toda a comunidade, né, Neuzinha? Sim, e uma questão fundamental que a gente lutou muito, que foi uma conquista muito importante, foi a questão do asfalto. Só sabe a importância que tem o asfalto quem já morou na rua de terra. É verdade. E sabe desse constrangimento que é. Porque o asfalto, eu costumo falar que ele também é saúde. Com certeza. Porque quando se asfalta a rua, as famílias elas fazem a calçada, o portão, e ninguém vai jogar lixo próximo da onde está tudo organizado, limpinho, né? As pessoas querem jogar lixo em terrenos baldios. Então, se tem o asfalto, já melhora a aparência, melhorou muito, muito, só de ter o asfalto ali. Porque cada um foi cuidando, foi adequando o seu imóvel
a estrutura que o bairro estava oferecendo, né? E o Araguaia tendo esse estigma tão negativo de periferia, né? De bairro carente, hoje, se você analisar geograficamente, nós estamos perto de uma rodovia Euclides da Cunha, da Marginal Augusto Cavalim, da Marginal Litério Greco, de faculdades, de shopping, de Câmara de Vereadores, de prefeitura. Virou o centro do mundo ali. De delegacia, do centro. Então, tipo, geograficamente, nós estamos numa região muito privilegiada. Acessibilidade, muito privilegiada mesmo. É verdade, sem dúvida nenhuma. Mas é tudo isso graças à luta, né? E que não foi pouca para chegar onde chegou e ainda falta alcançar outros objetivos aí, né? Muitos objetivos, né, Neuzinha? Neuzinha, a respeito do projeto Coração em Ação, quais são as campanhas, as próximas ações que vocês devem desenvolver ainda durante esse ano? Giovana, nós desenvolvemos uma ação muito bacana e que não teve assim muito incentivo, e agora para esse ano, assim, porque a gente faz as coisas por etapas, né? Como eu disse, a gente não tem funcionários, então é tudo voluntariado, então a gente vai por etapas. Então, primeiro é a organização dessa sede, tanto da associação quanto do projeto Formiguinhas, buscar fazer essa campanha para fazer essas reformas, né? Buscar reforço nesse sentido. O ano passado, a gente fez 2 campanhas bem legais, que uma se chama Mulheres Extraordinárias, que a gente trabalhou com a questão do empreendedorismo. Então, a gente utilizou o Outubro Rosa para falar sobre autoestima, saúde mental, e para acolher essas mulheres e falar dessa importância. Mas a gente trouxe essa pegada do empreendedorismo, chamando essas mulheres empreendedoras para esse bate-papo, porque a gente quis abordar a mulher em todas as suas representatividades, como mãe, como mulher, como empreendedora, né? E como agente de transformação. Então, foi lá na Chácara do BIM, foi um dia todo, foi um evento muito, muito, muito importante, que a gente pretende repetir ele em outras configurações com outros temas, né? Outra ação muitíssimo importante que a gente realizou foi o Sarau Cultural. A gente mapeou os artistas do nosso município, e aqui tem muito artista bom, tanto para cantar, para dançar, instrumental, poesia. Eu declamei minha primeira poesia. Olha só. Que legal. A menina que sonha, olha só o nome da poesia. Mas ela vai terminar a entrevista declamando essa poesia aqui, viu? Vai. Ela já entregou a rapadura agora, né? Agora aguenta. E então foi assim, um evento assim, bem simples, foi nosso primeiro evento. A gente pretende estruturar ele e repetir ele. Então, quando a gente colocar ele novamente em funcionamento, a gente quer que ele aconteça uma vez por mês. E a proposta desse evento é que ele seja realizado um mês em cada praça pública, para que a gente trabalhe a educação ambiental permanente nos espaços de uso coletivo, para que a família vá ocupar esses espaços, para que ela tenha um entretenimento de qualidade. Para isso, a gente vai fazer parcerias com as faculdades, para que nesse dia tenha também ações para crianças, enquanto tem ali profissionais fazendo um entretenimento com as crianças. O adulto ele pode ver um artesanato, ele pode assistir um show, acompanhar uma apresentação. Então, a gente quer englobar todos os setores possíveis neste trabalho de fortalecimento das políticas públicas do nosso município em favor do bem comum. Que bacana, fico muito feliz que tenha uma pessoa aqui na cidade que tem esse engajamento todo, que tem essa firmeza e essa atitude, porque não basta falar, tem que fazer. Você viu que já está, como se diz assim, saindo dos limites do Jardim Araguaia e abraçando a cidade, né? Exatamente. Isso é o coração em ação. Exatamente. Né? E a gente vê que ela não fala, ela vai lá e faz. É verdade. Então, isso que é o mais importante. Parabéns, Neuzinha. Ter a Neuzinha aqui realmente é uma aula de cidadania. Sim. É uma aula de cidadania. Mas ela deu a dica e ela vai, né, o bate-papo nosso aqui. O que você quer falar?
Não vai querer declamar poesia? Eu quero ser convidada outras vezes. Vai ser. Para que eu traga outros membros da associação, para que vocês... Eu vou entregar que ela fez um sinalzinho aqui por baixo da mesa. Outro da poesia. Ah! Mas eu vou declamar ela e você coloca no ar depois, pode ser? Eu mando via zap. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai voltar aqui um outro dia e vai trazer ela na ponta da língua para nós. Ou pode ser anotada, a gente autoriza você dar uma colinha, uma coladinha. Tá bom, então. O início é assim: a menina que sonha. A menina que sonha é uma menina bonita. Não pela aparência, não, mas pelo que seu coração cativa. A menina que sonha é uma menina de paz. E aí continua, porque em todas as adversidades, enfrentando a maldade, ela escolheu ser amor. E aí vai. Olha tá vendo? Só. Já deu. Não deu um spoiler aí? Com certeza. Então você prepara, porque da próxima não escapa, hein? E não vai ter dedinho aqui embaixo da mesa. Então tá bom. Neuzinha, obrigado por ter vindo, por essa aula de cidadania. É isso que falta pro povo brasileiro. Cidadania. Saber exatamente como deve se portar como cidadão. Eu agradeço muitíssimo a acolhida. Espero voltar outras vezes, né? Porque esse espaço aqui é um espaço que tem um alcance muito grande, chega realmente nos lares, e eu sei que a audiência aqui é fantástica. E a gente precisa mesmo trazer esses assuntos para discussão, para quem está em casa refletir. E só a reflexão e a discussão é que promove mudanças, né? Tá certo. Obrigado, então, por ter vindo. Muito obrigada. Obrigada, Neuzinha. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E espero sua volta em breve com mais novidades aí da associação e do Projeto Formiguinhas. Um abraço, Giovana. Um abraço a todos os espectadores. Muito bem. Conversamos com Neuza Vieira, Neuzinha do Jardim Araguaia, aqui no Rotativa no Ar. Nós vamos para o intervalo e voltamos com mais informações. Você está ouvindo Rotativa no Ar.